Transurfing. Capítulo 6. Parte 4. Movimento a favor da corrente. O suplicante e o magoado nadam involuntariamente na corrente da vida. O guerreiro, ao contrário, tenta lutar com essa corrente. É claro que não existem tipos puros dessas pessoas. Cada um de nós, de vez em quando, assume esse ou aquele papel em grau maior ou menor. Ao desempenhar esses papéis, a pessoa funciona quase ineficientemente. Mas se não se pode nem lutar nem nadar na corrente, o que resta? Acima dissemos que a razão dita autoritariamente sua vontade, baseada no bom senso. Muitas pessoas discutem inteligentemente e ao mesmo tempo não conseguem de modo algum resolver seus problemas. Qual é a utilidade desse bom senso? A razão não pode garantir uma solução esperada. A razão acha que raciocina inteligentemente, mas de fato só coaduna com os pêndulos. Nem se pode falar de qualquer liberdade de movimento enquanto a pessoa se colocar no papel de suplicante, magoado ou guerreiro. Mesmo o guerreiro não tem mais liberdade de fazer a sua vontade do que um barquinho de papel. Como o guerreiro se movimenta pela corrente da vida? Os pêndulos provocam-no para a luta e ele rema contra a corrente, sem entender que é mais fácil e mais vantajoso aproveitar-se da corrente. A razão foi capturada pelo pêndulo, mas o guerreiro está decidido e assumindo decisões voluntariosas. Bate os braços com toda a força quando poderia fazer movimentos tranquilos de natação. Agora imagine que você não se opõe à corrente e não introduz nela ondulações extras, nem nada involuntariamente, como um barquinho de papel. Você se move deliberadamente em concordância com a corrente e percebe os bancos de areia diante de você, os obstáculos, locais perigosos, e somente com movimentos de natação conserva a direção escolhida. O timão está em suas mãos. É possível observar a vida como uma corrente? E por que não se pode nem nadar involuntariamente, nem se opor à corrente? Por um lado, a informação está no espaço das variantes de forma estacionária, como matriz. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura da informação está organizada em cadeias de vínculos de causa e efeito. Os vínculos de causa e efeito geram correntes de variantes. Sobre essa corrente vamos falar. A principal causa pela qual não se deve se opor ativamente consiste em que com isso se gasta inutilmente e de forma prejudicial um monte de energia. Mas é possível confiar na corrente de variantes? Pois esta pode levar não só para uma lagoa tranquila, mas também para uma queda de água. Exatamente para evitar aborrecimentos, você deve corrigir com ações suaves o seu movimento. É claro que para o início, é necessário escolher corretamente a direção geral dessa corrente. A direção se estabelece pelo objetivo escolhido e a maneira de alcançá-lo. Uma vez escolhida a direção, deve-se confiar ao máximo na corrente e não permitir movimentos bruscos. Cada um representa a direção geral de sua corrente. Por exemplo, agora eu estudo, depois encontro trabalho, constituo família, avanço pela escada da carreira, construo minha casa, e assim por diante. Muitos cometem em seu caminho um monte de erros e lamentam ao olhar para trás. Mas já não dá para consertar nada. O negócio já foi feito. A corrente se desviou bastante do objetivo desejado. O bom senso não salva. Resta apenas lamentar. Se eu soubesse onde cairia, teria forrado com palhã. Cada um quer saber o que o espera depois da esquina. Nem todos se voltam seriamente aos adivinhos e astrólogos, mas muitos se interessam pelo menos por curiosidade. Um prognóstico astrológico otimista ou previsão acende uma centelha de esperança. E é possível recusar prognósticos indesejados. O modelo de transurfing não entra em contradição com a astrologia. Os prognósticos possuem uma base real. O espaço das variantes. A astrologia existe não só porque as pessoas têm curiosidade de olhar o futuro. Se a porcentagem de acertos fosse muito baixa, ninguém consideraria previsões efêmeras. No entanto, a existência da corrente de variantes de fato permite, apoiando-se em determinadas regras, olhar para os setores não manifestos do espaço.
Os cálculos astrológicos, é claro, não podem garantir precisão de 100%, como no caso de clarividência. Cada um decide para si e por si o quanto se pode confiar nas previsões e nos prognósticos astrológicos. Respeitosamente deixaremos esse tema de lado e vamos olhar que utilidade é possível tirar do conhecimento sobre a existência da corrente de variantes. A principal pergunta consiste em quanto é possível se entregar à corrente, se a direção básica for escolhida acertadamente, e por que se entregar a ela. Como dissemos antes, a razão constantemente se encontra sob a pressão de importância artificialmente criada, por isso ela não pode tomar decisões eficientes. A importância interna e externa é a principal fonte de problemas. A ação das forças equilibradoras se manifesta em forma de obstáculos e redemoinhos no caminho da corrente. Se você se livrar da importância à corrente, passará a um curso mais calmo. A questão de se entregar a essa corrente também é uma questão de importância. A importância externa obriga a razão a buscar soluções complicadas para problemas simples. A importância interna convence a razão de que ela pensa bem e toma a única decisão correta. Se jogar fora a importância, a razão respira livremente porque se livra da influência dos pêndulos e da pressão de problemas artificialmente criados. A razão poderá tomar decisões mais objetivas e adequadas. Mas a beleza toda consiste em que a razão não vai precisar de intelecto poderoso. É claro que a solução de tarefas cotidianas precisa de raciocínio lógico e do conhecimento e do aparato analítico, mas para tudo isso se gastará muito menos energia. A existência da corrente de variantes é um belo presente para a razão, porém, ela quase não o usa. A corrente de variantes já contém em si a solução de todos os problemas. E a maioria dos problemas é criada artificialmente pela própria razão. A razão inquieta experimenta constantemente em si os golpes dos pêndulos e se põe a resolver todos os problemas tentando manter a situação sob controle. Suas decisões da vontade, na maioria dos casos, são como se debater sem sentido na água. Quase todos os problemas, principalmente os pequenos, se resolvem por si só, caso não se perturbe a corrente das variantes. O intelecto poderoso não serve para nada se a solução já existe no espaço. Caso não se atrapalhe a corrente das variantes, a solução chegará por si só, e ainda será a solução melhor possível. A qualidade ótima já está na estrutura do campo informacional. A questão é que as relações de causa e efeito geram diferentes fluxos na corrente de variantes. Esses fluxos são caminhos mais adequados do movimento de causas e efeitos. No espaço das variantes existe tudo, mas com maior probabilidade se realizam exatamente as variantes ótimas e as menos dispendiosas. A natureza não gasta energia a atuar. As pessoas andam nas pernas e não nas orelhas. Todos os processos procuram ir pelo caminho do menor esforço. Por isso, os fluxos de variantes são organizados no caminho da menor resistência. Exatamente neles é que estão as soluções mais ótimas. A razão capturada pelos pêndulos funciona segundo seus interesses e constantemente cai fora da corrente. A razão procura encrencas, procura soluções complexas para problemas simples. Todos esses raciocínios podem lhe parecer muito abstratos. Mas você mesmo pode se convencer na prática quão real é a existência de fluxos. Isso é de fato um belíssimo presente para a razão. Em qualquer problema são forjadas as chaves para a sua solução. A primeira chave é movimentar-se no caminho da menor resistência. As pessoas, via de regra, procuram soluções complicadas porque assumem os problemas como obstáculos e os obstáculos devem ser vencidos com muito esforço. É indispensável elaborar o hábito de escolher a variante mais simples de solucionar os problemas. Todos nós acabamos precisando aprender algo novo ou fazer coisas já conhecidas e habituais. A questão é como fazer, ou um ou outro de forma eficiente. A resposta é tão simples que é difícil acreditar em sua funcionalidade. Em relação ao princípio do movimento pela corrente, é preciso tentar fazer tudo de maneira mais fácil e leve.
As melhores variantes de quaisquer ações são organizadas em fluxos. Esses fluxos são constituídos de cadeias de melhores vínculos de causa e efeito. Quando você toma a decisão de dar o próximo passo na sua ação, você faz uma escolha do próximo elo da cadeia. Resta determinar qual elo que é elemento do fluxo. O que faz uma pessoa nesses casos? Ela toma uma decisão lógica que, do ponto de vista do bom senso e da experiência cotidiana, parece correta. A razão assume uma decisão volitiva. Ela acha que é capaz de calcular e explicar tudo. No entanto, não é assim, e você mesmo pode confirmar quantas vezes lembrou e constatou tardiamente que poderia ter feito diferente. Não se trata absolutamente de distração ou de insuficiente inteligência. A razão nem sempre pode escolher a variante melhor, só porque a cadeia de fluxo nem sempre coincide com determinações lógicas. Por mais que você se esforce, raramente consegue escolher a melhor variante de ações com a ajuda apenas de conclusões lógicas. A razão se encontra sob pressão do estresse, das preocupações, da depressão ou de atividade exacerbada. Ou seja, a razão é constantemente cutucada pelos pêndulos. Por isso ela sempre funciona de forma tensa e força ataque formal ao mundo externo. Para escolher o próximo elo da cadeia, é preciso apenas livrar-se dos cordões do pêndulo e simplesmente seguir obedientemente este fluxo. É preciso ocupar a posição de equilíbrio e não criar potenciais excedentes. Para não criar potenciais excedentes, é necessário cuidar constantemente do nível de importância. Quando você entrou na situação de equilíbrio com o mundo circundante, siga simplesmente o fluxo. Você mesmo verá muitos sinais que o conduzirão. Largue a situação, torne-se não participante e sim observador. Não escravo nem senhor, e sim simples executor talho. Ordene ao seu guardião que o cutuque sempre que sua razão tentar assumir uma decisão racional volitiva. Entregue-se à função de executor e observe de fora o trabalho. Tudo se torna mais fácil do que parece. Pode-se entregar a esta simplicidade. A razão é que leva à queda da água, não à corrente de variantes. Por exemplo, você precisa encontrar na loja algo necessário, mas não sabe onde pode consegui-lo. A razão indica a variante mais razoável, porém complicada. Você percorre meio mundo e no final acaba encontrando o objeto necessário ao lado de sua casa. Se a importância da tarefa fosse menor, a razão não procuraria solução complicada. Outro exemplo. Diante de você há uma lista inteira de tarefas. O que é prioritário e o que não é. Não precisa pensar. Se a ordem não tiver significado de prioridade, faça simplesmente o que lhe parecer melhor. Mova-se junto com o fluxo. Solte sua razão da influência dos pêndulos. Trata-se não de se transformar num barquinho de papel ao léu nas ondas, e sim de não se debater em vão na água, na ocasião em que basta executar movimentos suaves e leves, e simples. Não vou continuar a lista de exemplos. Você mesmo fará para si um monte de descobertas úteis e surpreendentes se tentar se mover na corrente. Toda vez que você precisar encontrar alguma solução, pergunte-se: qual é o caminho mais fácil de busca da solução? Escolha o caminho mais simples de busca. Toda vez que alguém ou algo desviar ou distrair do caminho, não se precipite a negar ou discutir. Talvez a sua razão não entenda as suas vantagens e não enxergue alternativas. Ative o guardião. Primeiro observe e só depois haja. Desça ao auditório, não se precipite a estabelecer controle e permita que o jogo se desenvolva sozinho, tanto quanto possível, sob sua observação. Não é preciso se debater na água. Não impeça que a sua vida se movimente pela corrente, e você verá como será mais fácil,